pessoal, eu sou a Fabi do World Fabi Books e como prometido aqui está meu vídeo resenha sobre os livros que eu li na primeira maratona literária. Eu sei que eu estou um pouquinho atrasada, mas tive alguns imprevistos, alguns eventos e agora aqui está. Eu li 7 livros mais um bônus, que foi Never Sky, e eu pretendo falar um pouquinho de cada um deles. E além deste pouquinho, também eu vou fazer uma pergunta, eu vou responder a uma pergunta dos leitores a respeito de cada obra. Eu recebi várias perguntas, fiz uma seleção porque justamente eu só poderia pegar uma por livro. Então desculpa quem não vai sair no vídeo, quem não teve a pergunta respondida. Então vamos lá, o primeiro livro que eu li na maratona e pelo qual eu vou começar aqui as minhas resenhas, minhas vídeo-resenhas, é o Prova de Fogo, que é o segundo volume da saga Maze Runner, do escritor James Dashner. Inclusive essa é uma saga que eu recomendo demais, me apaixonei por ela. E no primeiro livro, que é Correr ou Morrer, os personagens principais, que são garotos, são os clarianos, estão presos numa clareira que fica num labirinto. Então eles têm que passar por esse labirinto e descobrir qual que é o segredo para justamente escapar de lá. Se livrarem dos verdugos, que são criaturas assim, nojentas e medonhas e assustadoras. Então o livro tem uma dinâmica muito legal, você vai descobrindo as coisas à medida que os meninos vão descobrindo, porque eles também não se lembram de nada da vida antes da clareira. Então é aquele clima de conspiração o tempo todo, é aquela coisa tipo, são garotos morrendo, precisando lutar pela própria vida. Então é uma coisa muito tensa, e essa tensão que você sente durante a leitura continua no Prova de Fogo. Porque aqui são os mesmos garotos, são os clarianos, só que no mundo exterior dessa vez. Então eles conseguem ver, inclusive a capa dá um pequeno spoiler da obra, que é o mundo fora da clareira, que não é um mundo tão fácil quanto eles imaginavam que poderia ser. Então a tensão continua, aquele clima de conspiração aumenta cada vez mais, eles têm algumas perguntas respondidas, contudo, com essas respostas acabam gerando outras perguntas, assim, o clima vai piorando e você vai ficando cada vez mais sem fôlego. Você vai ficando cada vez mais nervoso, porque você não sabe o que vai acontecer com eles em seguida, e você fica tentando imaginar o que o James Dashner está reservando para você, o que se passou na cabeça desse escritor. E a pergunta que eu selecionei sobre o livro é do Leonardo Magida Cruz. Ele é do Action Nerds, um dos nossos grandes apoiadores. Obrigada, Action Nerds. E eu escolhi porque ele foi o único que fez uma pergunta pessoal, na verdade. Enquanto todo mundo faz uma pergunta sobre o livro em si, sobre o enredo, a obra, o escritor, os personagens, ele fez uma pergunta sobre o que eu senti lendo a obra. Principalmente quando eu cheguei no final. Claro, eu não vou dar spoiler sobre o final. Mas, Léo, o sentimento que eu tive lendo esse livro foi de... Gente, eu falo uma palavra, puta que pariu, James Dashner, como você é filho da puta? Mas eu te amo. Acho que isso resume muito bem. Porque a cada momento que eu ia lendo, cada capítulo que eu ia passando, eu ia virar pro namorado e falava, ferrou. Mandar mensagem pra ele, ou virar pra alguém do meu lado, quem que estivesse do meu lado. Toda vez que passava por um capítulo, eu virava pra pessoa do meu lado e falava, ferrou. Simplesmente ferrou. Eu achei que não podia ficar pior, ficou pior. Então você vai ficando você vai entrando nessa bola de sentimentos, de problemas junto com os personagens. Então foi isso que eu sentia. Eu me sentia como se eu estivesse ali com eles, passando pelo que eles estavam passando, tentando descobrir o que eles estavam tentando descobrir. E, ao mesmo tempo, como uma pessoa onipresente e que, vamos assim, está fora da história, mas que está vendo tudo, como leitora mesmo, além de eu ter o sentimento dos personagens, eu também tinha o sentimento de leitora. Tipo, caramba, o que o escritor queria passar pra mim nisso? O que ele queria pôr aqui? O que ele vai fazer? O que ele reservou pra mim? Eu tentava também entrar na cabeça do escritor, mas confesso que eu ainda não consegui entrar. Então, eu recomendo demais este livro. Quem quiser ler, quem gosta de livros de distopia, de mundos pós-apocalípticos, de guerras, enfim,
quem gosta de suspense, até de um pouco de terror, que esse livro tem um pouco de terror também, eu recomendo demais. Então, e pra quem também tem probleminha psicológico. O segundo livro que eu li na minha saga literária, quer dizer, na minha maratona literária, e que eu vou também falar aqui, é o Enders, que é a segunda e última obra da série Starters, da Lisa Price. Quando eu comecei a ler Starters, que é o primeiro volume da saga, eu me apaixonei. Quando eu li o segundo, o nível continuou o mesmo. Eu me apaixonei até o final. Foi um caso de amor incrível. A dinâmica do livro é muito rápida, muito fácil, muito leve de se ler. Basicamente a série fala sobre uma empresa que ela implanta chips nas cabeças de jovens. Esses jovens são chamados de starters, para que justamente velhos, que são chamados de enders, possam viver a vida desses jovens através desses chips. E a personagem principal, ela entra nessa empresa para vender o corpo, que a gente chama prostituição tecnológica, e ela acaba se ferrando porque ela descobre que o buraco é mais embaixo. E no segundo livro, que é esse Enders, ela começa a brigar contra as pessoas dessa empresa, que é corrupta, né, basicamente. Nisso, ela acaba passando por problemas amorosos muito tensos, que na hora eu falava, Lisa Price, pelo amor de Deus, tipo, não faça isso com o meu coração. E a pergunta que eu selecionei desse livro é da Bianca Tommasini. Ela perguntou justamente a respeito do caso amoroso da personagem. Ela está lendo primeiro e ela quer saber justamente se o caso amoroso que ela seleciona para este livro, porque vamos dizer assim que no primeiro ela tem vários pretendentes, se o pretendente que ela seleciona nesse livro é aceitável. Bom, eu não vou dar spoiler. Eu selecionei essa pergunta porque essa eu acho que foi a única em que eu achei que conseguiria dar, sinceramente falando, eu conseguiria dar uma voltinha por ela sem dar spoiler do livro. Então, Bianca, é o seguinte, vamos dizer que a decisão dela é aceitável, sim, você vai entender porquê, eu apoiei. Inclusive, a Lisa Price conseguiu me deixar de boca aberta com algumas revelações e, cara, eu babei, eu surtei e, olha, leia sem medo, pode ficar tranquila, que você vai ficar satisfeita com a resolução amorosa. Se você não ficar, você pode depois imaginar quem você gostaria que ela tivesse escolhido ou não. Mas eu lhe garanto que você vai ficar satisfeita. O terceiro livro que eu li na minha maratona literária foi A Escravizaura e o Vampiro. Eu sei que de primeiro você pode sentir um certo impacto, inclusive eles fazem questão de colocar o nome do autor original, que é o Bernardo Guimarães, que escreveu Escravizaura, juntamente com o autor que fez a releitura, que é o Giovanni Nunes, obviamente quem escreveu Escravizaura e o Vampiro. A releitura dele, mas ele manteve muito pouco da obra original. Para quem leu Escravizaura, vai perceber que ele só manteve assim, algumas referências, como o nome dos personagens, alguns cenários, assim, a essência da obra. Mas o enredo inteiro ele mudou. Inclusive você chora de rir, ele coloca um vampiro bissexual, que o sonho dele é abrir um banco de sangue no Brasil. E ele se casa, ele mata o cara que tem o projeto desse banco de sangue, se casa com a filha desse cara para justamente pegar o projeto para ele. E a filha desse cara, ela também é bissexual. Eles vêm pra cá, se apaixonam pela Isaura, que é uma escrava branca, e começa a disputar o amor dela. E ela começa a sofrer na mão dos dois, até que ela foge, ela escapa, ela se apaixona por outra pessoa. E os dois, esse vampiro, o Bernardo também, esse vampiro não consegue esquecer ela, ele começa a caçar, mas assim, é cada coisa que acontece.
E a pergunta que eu selecionei foi do Vitor Leite. Ele me perguntou se dava certo colocar um vampiro dentro da história escravizada. E devo dizer o seguinte: se o Giovanni Nunes tivesse mantido mais aspectos da obra original, se ele tivesse realmente usado a obra Escrava Isaura em si, tivesse mais do Bernardo Guimarães do que do Giovanni Nunes, vamos dizer assim, não daria certo. Pelo menos não do jeito que ele colocou o vampiro sexual. Mas como ele fez uma releitura completa na obra, assim, ele usou pouquíssimo realmente do Bernardo Guimarães, então coube muito bem. Tanto é que se você nunca ouviu falar de Escrava Isaura, não vai fazer diferença. De fato. Porque parece que é um livro novo. Então realmente coube, pode ler sem medo. Se você está procurando uma comédia, pode ler. Não tem problema nenhum. E o meu quarto livro foi Dom Casmurro e os Discos Voadores. Olha, esse daqui foi um dos que eu mais senti medo de ler, porque eu sou uma fã de Dom Casmurro, de Machado de Assis em si. Mas eu admiti que Machado de Assis e Lúcio Manfredini fizeram uma dupla incrível, porque o Manfredini, ele manteve a essência da história, que é toda aquela trama envolvendo a Capitu e o Bentinho, aqueles problemas conjugais que eles tinham, aquela dúvida se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Ele manteve, a essência da obra ele manteve. Contudo, ele deu um jeitinho de encaixar uma invasão alienígena junto com ciborgues. E o mais interessante é que o cara foi tão gênio que ele conseguiu, além de fazer uma releitura de Dom Casmurro, muito profissional na minha opinião, ele conseguiu envolver outras obras clássicas, principalmente de sci-fi, de ficção científica, neste livro. Tipo, ele é super fino também, a leitura é super rápida, você também pode ler em um dia, no máximo 2. É super leve de ler, só que é muito, assim, a qualidade é muito grande, é muito densa, eu fiquei surpresa, de verdade. Eu esperava uma coisa leve, uma coisa até divertida, que nem foi com Escrava Isaura e o Vampiro. Mas aqui eu encontrei uma coisa totalmente diferente, tipo, uma leitura totalmente diversa. Inclusive, quem conhece Isaac Asimov, conhece as 3 leis, vamos dizer assim, para quem conhece vai saber o que eu estou falando, vai encontrar neste livro. Então eu recomendo muito. E para quem curte também esse aspecto de alienígenas invadindo a Terra, eu sinceramente não sou muito fã, não gosto de alienígenas, mas combinou. O cenário que o autor criou aqui combinou muito. E a pergunta que eu selecionei foi do Guilherme Liane. A pergunta foi do Guilherme Liane, desculpa, tive que olhar o nome dele de novo. Ele perguntou justamente dessa mescla de gêneros neste livro. Olha, ele queria saber se foi a mesma coisa no livro anterior. Ele quis saber se realmente combinava, se convinha, se tinha liga, se não ficava muitas pontas soltas. E sim, ele, como eu disse, ele foi um mestre, ele soube mesclar muito bem os gêneros. E pode ler sem medo. Se você é um fã de sci-fi, de ficção científica, pode ler, você não vai ter problema nenhum. Se você é fã de Dom Casmurro, também pode ler, porque, como eu respondi, a essência do livro continua a mesma. Bom, o outro livro que eu li, que se não acredito já é o 5º livro da série, dos que eu li foi este daqui, que é o Alieníssimo, o Caçador de Mutantes. Para quem também já leu Alieníssimo de Machado de Assis, pode ler tranquilo este, porque o Machado de Assis e a Natália Klein formam duplicando. É uma obra muito gostosa de se ler,
Inclusive ela escrevia, ela trabalhava pro Zorra Total, agora ela está trabalhando pro Multishow, a autora. Então ela sabe escrever comédias, ela sabe fazer releituras muito bem. Inclusive esse livro ele não é exatamente uma comédia em si. Ele é engraçado, ele tem seus pontos engraçados, ele tem seus pontos cômicos, mas devo admitir que ele também tem a sua densidade. Inclusive, uma coisa que eu achei muito engraçada, porque assim, o alienista, Simão, o personagem, ele é um médico da cidade e por algum motivo há uma invasão alienígena, vindo assim, tem uma névoa, né, alienígena, que as pessoas que são envolvidas por essa névoa acabam se transformando em mutantes, criando algumas mutações. As pessoas não sabem como lidar com ela. E justamente este médico da cidade começa a caçar essas pessoas, pesquisando sobre elas para ver o que acontece com elas, se você consegue reverter ou até mesmo para matar, dependendo do tipo de mutante. E por causa disso, ele acaba se tornando um expert em mutantes e a cidade chama de O Alienista. Por quê? Mas não estou falando do alienista no sentido real, eu estou falando alienista porque ele é um especialista em aliens, por isso alienista. Essa é uma já começa por aí a releitura da autora, pelo título do personagem. E eu achei muito criativo da parte dela envolver toda essa parte, essa fantasia, junto com essa literatura clássica. E a pergunta que eu sou do Ricardo Leite, ele pergunta, bom, é caçador de mutantes. Por que caçador? Porque ele é um médico, assim, como é que ele, né, a pergunta dele é como ele conseguia equilibrar a função de médico e caçador, como se ele fosse um tipo Van Helsing. Na verdade, ele até pode lembrar um pouco do Van Helsing, o Simão ele lembra um pouco, mas não tem nada a ver, porque o Van Helsing no caso ele era um caçador de criaturas fantásticas, né, vampiros, lobisomens e monstros em geral. E aqui, por mais que ele seja um caçador de mutantes, que também possam ser considerados monstros, ele caça sem discernimento, vamos dizer assim, ele já é a fase assim, do Van Helsing mais bruto, uma fase mais ignorante, em que primeiro atira e depois pergunta. Tanto é que assim, ninguém lhe dá o direito de caçar. Tipo, por que ele resolveu caçar? Porque quis. Ele sai julgando por conta própria. Quem quis assim é ele. Mas assim, é algo totalmente ignorante, assim, certo ponto até que ignorante. Ele conseguia as duas funções, mas acaba ficando meio que macabro, porque ele é mutante, ele julga por ser mutante, ele não considera os sentimentos dessa pessoa que se transforma num mutante, por exemplo. Porque antes era um ser humano normal, ele gerou um mutante, mas ele simplesmente não quer saber. Então também tem um pouquinho disso no livro, claro, tem outros aspectos que eu não vou contar aqui para não dar muitas histórias. Não é somente isso, mas tem disso também, então vamos dizer que não equilibra muito bem não, as duas funções. Ele não deveria ter se tornado caçador, mas já que se tornou, melhor para nós que temos uma leitura muito boa mesmo. Bom, e o meu sexto livro foi Jane Austen, a Vampira. Eu adoro Jane Austen. Esse aqui acho que da coleção toda era o que eu ficava mais curiosa para ler. Inclusive, se eu não me engano, da coleção toda ele é o mais grosso até o momento. E devo admitir que eu adorei. É uma leitura muito leve, facílima de ler, tipo, menos de 2 dias se lê. É suave, a Jane Austen é uma vampira aqui, vivendo no mundo atual. Então, assim, ela vê tudo que fazem com o nome dela hoje em dia, sem poder se manifestar. E ao mesmo tempo ela está querendo se reinserir no mundo da leitura com o nome que ela usa falso aqui na obra, e não consegue, porque as pessoas não gostam das obras dela. Aí você fica, caraca, né? Tipo, qualquer livro que você lance com o nome de Jane Austen vende pra caramba, todo mundo gosta. E a própria Jane Austen escrevendo isso aqui com o nome de outra pessoa não vende, tipo, as editoras
nesse caso aqui no livro, não querem porque não é bom. O autor, na verdade, desculpa, que é o Michael Thomas Ford, ele coloca, além de ele colocar a vida da Jane Austen, colocar algumas referências da obra, ele também insere, ele mostra a vida dela como vampira, o mundo dos vampiros em si. Coloca outros escritores famosos, antiguíssimos, como vampiros. Eles falam assim, caraca, tipo, todos aqueles escritores que eu sempre amei, que eu achei que eu nunca fosse ver na vida, nesse mundo, nessa realidade eu poderia estar, poderia ver, eu poderia esbarrar, poderia conversar. E eles conversam entre si, tem toda uma trama, tem toda também a questão pessoal dela, toda aquela coisa tipo, de ser ou não ser eis a questão, aquela coisa tipo, os âmbitos da vida de vampiro com a vida particular dela, com a vida de escritora, como ser mulher, como não querer matar, então é muito, ele conseguiu escrever muito bem, ele colocou o psicológico muito bem informado da Jane Austen vampira aqui. E a pergunta que eu selecionei é do Pedro Laerte. Não tem nada a ver com o Laerte da novela, desculpem, já tô falando. Mas ele me perguntou, inclusive, sobre a obra em si, que ele viu a mesma coisa que eu vi, que ela é mais grossa do que os outros. A pergunta dele foi: a obra tem enrolação? É muito enrolada? É uma pergunta muito pertinente, eu também fiquei meio assim, e deu a gente que não. Na verdade tem alguns pontos baixos do livro, como toda obra, né, tem seus picos, mas os pontos baixos não são tão baixos assim, você não fica tão entediado lendo, porque você vai descobrindo coisas novas junto com a personagem também, além de descobrir coisas pelas quais ela passou. Então, você não se sente cansado com a leitura. Então não tem encheção de linguiça, tudo que ele coloca aqui tem um porquê, tem um significado, tem uma liga depois. Às vezes pode parecer meio corrido, às vezes pode parecer um pouquinho mais enrolado para acontecer algumas coisas. Isso eu devo admitir. Em alguns pontos, de repente, acontecia. E outros simplesmente levava páginas e páginas para se concretizar. Então isso pode ser considerado uma crítica, sim, porque isso é o que fazia acontecer os picos e as quedas, mas não houve injeção de linguiça em si. É mais na dinâmica de leitura, na dinâmica que foi colocada no enredo, e não no conteúdo em si. Então pode dizer tranquilo que injeção de linguiça não. E o meu sétimo livro da primeira maratona literária foi este livro, o desenho aqui, Ladrão de Olhos, As Aventuras de Peter Newton, do autor Jonathan Auxier. Desculpa se eu não falei certo. Auxier, mas enfim. É uma história muito linda, muito cativante. Eu me apaixonei por este livro. É uma leitura leve, é uma aventura de outro mundo. É emocionante, sabe? É um livro muito emocionante, uma fantasia, mas com muito significado, com muita lição de moral no meio, você vai aprendendo as coisas junto com o personagem, sabe? O Peter, ele é um garoto muito simplório e ao mesmo tempo, justamente por ele ser simplório, ele é cego, ele passou por várias dificuldades na vida dele, então ele sofre pelas tentações, mas ao mesmo tempo ele não quer sofrer por elas, porque ele já aprendeu com algumas tentações dele que não deram certo, e fora as amizades que ele segura assim nas mãos como se fosse um tesouro, e ele valoriza as oportunidades que ele tem. É lindo, é lindo, e o final também surpreendente, lindo. Amei. É uma obra muito gostosa de se ler. Recomendo demais. A pergunta que eu selecionei foi da Carolina Souza. Ela me perguntou se tem algum romance no meio da história. Olha, Carol, eu não vou mentir, tem sim um romancezinho aqui dentro, mas não é o foco do livro. Se você está procurando um livro de romance, desculpa, mas este não é o livro. Mas não deixe de ler essa obra por causa disso. Leia, é lindo, é maravilhoso, sabe? É um livro que realmente eu me apaixonei por ele.
porque ele tem uma delicadeza incrível. E tem sim um romance dentro. Esse romance demora para acontecer e quando acontece não é o foco. Fora também tem, né, algumas paixonites, algumas paixões, algumas histórias de amor no meio, não necessariamente amorosas, né? Essa história de amor pode ser também história de amor para com amigos, para com familiares. Enfim, é uma coisa assim, tem traição, tem amor, tem suspense, tem aventura, tem fantasia, tem tudo de mágico aqui. Então, pode ler, leia. Tem um romance sim, mas não leia esperando o romance, tá? O bônus é este aqui, o Never Sky, que também foi uma surpresa muito deliciosa. O Never Sky, Sob o Sol do Nunca, da autora Verônica Rossi. E para minha grande surpresa, é uma escritora brasileira que mora em São Francisco. É o primeiro livro de uma trilogia, pelo que eu entendi. Os outros livros ainda não saíram aqui no Brasil, até onde eu sei. Inclusive, editora Prumo, pelo amor de Deus, lance logo esses livros aqui. Porque este livro eu comecei a ler com uma expectativa. Não vou dizer que é das mais altas, mas eu achei, é um bom livro para se matar o tempo. Curiosidade para ler, na verdade foi um achado, eu estava no meio da biblioteca, no meio da livraria, e eu gosto de pegar livros desconhecidos para ler. Eu nunca tinha visto nenhuma resenha, nenhuma crítica, nada sobre essa obra, aliás, nunca tinha ouvido falar sobre ela. E eu vi este livro ali, bati o olho, eu acho que já tinha visto em outras livrarias, não com tanto glamour, com tanto foco. Ele estava ali no cantinho e tal, falei, por que não? Peguei, li a sinopse, gostei da sinopse, levei. Ele tem um pouco de ficção científica, sim, é um mundo futurístico, em que as pessoas se dividiram em dois nichos, que são os tatus, que não vou dar spoiler, mas enfim, eles se dividem em dois nichos, que são os tatus e os selvagens, depois vocês vão entender melhor. E acontece um problema no mundo dos tatus, e uma tatuzinha acaba indo parar no mundo selvagem. E aí vai rolando um romance, vai rolando uma trama, vai rolando um suspense, você vai vendo que o buraco é mais embaixo. Tem vários problemas que impedem que eles fiquem juntos, fora as teorias da conspiração que surgem no meio de tudo, fora toda a sujidade que você vê. Então, eu recomendo demais para quem gosta de romance, leia, quem gosta de ficção científica, leia. A Camila Takata foi a pessoa de quem selecionei a pergunta sobre este livro. Ela perguntou se esse livro tem alguma coisa a ver, ou é parecido com a saga Universo e também com a saga Através do Universo, que são sagas diferentes, inclusive. Ela queria saber, até que o título sugere que sejam enredos parecidos. Olha, a Camila tecnicamente é parecida, pela essência, mas assim, ficção científica e romance. Não um romance de ficção científica ou uma ficção científica com romance. Todas essas sagas que eu mencionei, tipo a Universo, essa que você também mencionou, a Universo, Através do Universo, e essa, Never Sky, são isso, são romances com ficção científica ou ficção científica com romance. Não sei direito como elaborar todas elas, a mescla dos dois gêneros, muito bom. Mas é diferente, porque, e você descobriu logo no começo desse livro, enquanto as outras duas se referem ao universo, essa daqui se refere à Terra em si. Então você vai entender depois o que eu quero dizer, tá? Então a relação é no gênero, mas não na história exatamente, tá? E é isso, pessoal, aqui está no vídeo resenha. Talvez ele fique um pouco longo, eu vou tentar fazer ele ficar o menor possível. E embaixo na descrição, aqui embaixo do vídeo, eu vou colocar o tempo que aparece de duração de cada uma das obras, caso vocês queiram ver a parte específica de cada obra. E quem sabe mais pra frente eu faço até um textozinho sobre cada uma, mas é isso. Estes são os livros, essas são as resenhas, essas são as perguntas respondidas. Espero que tenham gostado.
E até a próxima, quando eu for fazer um vídeo sobre minha segunda maratona literária. Ok? Tchau, gente.